Olá, bom dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos nossos dias de angústia. Com essa palavra eu quero saudar o seu coração neste dia. E Deus é um Senhor que tem nos guardado, tem nos ensinado a caminhar na sua verdade. E hoje essa palavra que tem queimado no meu coração há dias, depois de reler, Lucas 15. Fala traz uma mensagem de amor, de cuidado e de arrependimento. Eu creio que Deus tem escolhido essa mensagem porque tem alguém que necessita ouvir. E traz aqui a parábola, da ovelha, da dracma e do filho. Algo que tem a nos ensinar. Talvez hoje você esteja no estágio de uma dracma. Talvez hoje você esteja no estágio de uma ovelha perdida. Ou talvez hoje você esteja vivendo a experiência de um filho pródigo. E Deus quer trazer você de volta. Ou você precisa ser resgatado. Nós lemos aqui, Lucas 15. Nós vamos começar aqui pelo versículo 4, que diz o seguinte: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, põe em seus ombros, cheio de júbilo. Essa parábola, ela traz alguém que está desorientado, alguém que está perdido, alguém que tem pernas, alguém que tem olhos, alguém que tem boca, mas está desorientado. E o bom pastor, cheio de amor e cuidado, vai à procura dessa ovelha e, achando-a, coloca em seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E seguindo adiante, a gente vai aqui para o versículo 8 de Lucas 15, que diz o seguinte: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até o achar? Fala de riquezas, fala de tesouros, mas que não tem pernas, não tem olhos, que precisam ser achados, precisam ser encontrados. Que se não forem vasculhados, se não for feito as mudanças necessárias, nunca serão encontrados. Tesouros, riquezas, valores que perdemos, muitas vezes dentro da nossa casa, mas que precisa haver mudança, que precisa haver maturidade, reforma, interesse, vontade a serem encontrados. Que essa palavra alcance o seu coração hoje. Que os valores que um dia se perderam sejam encontrados por você mesmo. A mulher perdeu, mas ela mesma encontrou. Que haja uma compreensão dessa palavra ao seu coração hoje. E nós vamos aqui para o versículo 13, que diz o seguinte:
E tinha um certo, vamos começar no versículo 11, que diz o seguinte: tinha um certo homem com 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, no versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Nós vamos para o versículo 17. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. No versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, ele o viu. O pai o viu e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Agora nós vemos aqui a figura do filho pródigo. O filho que tinha uma casa, o filho que tinha um pai e decidiu sair. Assim como o texto diz, ele levantou-se, pegou e foi, partiu para uma terra distante, desperdiçou tudo aquilo que ele havia recebido do pai. Você está entendendo? Desperdiçou tudo aquilo que ele havia recebido do pai. Mas ele sofreu, ele se perdeu, e ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu necessidade. Mas o pai nunca o deixou de amar. Porque o texto diz que quando ele caiu em si, ele se levantou e disse: Eu voltarei. A dracma precisou ser encontrada. Precisou ser feito mudanças para que ela fosse encontrada. Precisou que fosse aceso a lâmpada, que os olhos fossem acesos para que fosse encontrada. A ovelha perdida, que estava desorientada, ela tinha olhos e pernas, mas ela não sabia como voltar. O bom pastor foi ao seu encontro e achou. Mas o filho, ele sabia que ele tinha um pai e uma casa. E ele tinha recebido valores. E ele se perdeu a buscar as suas próprias vontades. Mas um dia ele caiu em si. E o pai sempre o amou, mas não foi buscá-lo. Porque o filho havia tomado uma decisão de sair. E quando ele caiu em si, ele voltou. Ele voltou. E o texto diz que o pai o viu de longe e saiu ao seu encontro. Se hoje você está vivendo essa situação, se você está vivendo essa circunstância, eu preciso te dizer: levante do lugar aonde você está e volte-se. Volte para casa. Volte para o pai. Você tem uma casa. Você tem um pai que o espera, que o ama. Caia em si. Entenda a necessidade do regresso. Todas as 3, elas falam de amor e cuidado. Mas a parábola do filho pródigo fala de arrependimento. Ela fala amor, ela fala de cuidado, mas ela fala de arrependimento. E o texto diz que o pai o beijou. Há uma festa, há roupas novas, há comidas à sua espera, há uma nova vestimenta, há um novo calçado à sua espera.
caia em si, retorne ao colo do Pai. Ele o espera, Ele o espera, porque Ele é amor, cuidado. Que hoje o Senhor Jesus possa fazer com que essa palavra queime ao seu coração e que você possa cair em si. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, Pai, ao encontro, Senhor, dessa pessoa que hoje necessita de ouvir essa palavra, e que essa palavra, ó Deus, ela alcance o coração desse filho que necessita cair em si, voltar-se para si, arrepender-se. Pai, valores que foram perdidos, que precisam ser achados, que a diligência em encontrar o que se perdeu. Pai, e pessoas, ó Deus, que hoje estão desorientadas, ó Deus, porque saíram de debaixo dos teus olhos, se perderam. Que elas possam, ó Deus, ser encontradas pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, que elas se permitam ser achadas pelo Senhor novamente. E que o Senhor, assim como o Senhor foi, representando ali a dracma, a ovelha e o próprio filho, o amor e o cuidado, ó Deus, alcance o coração dessas pessoas, ó Deus. Que hoje seja um tempo oportuno do regresso. E que hoje, ó Deus, elas possam sentir e ver a celebração, a festa. Que elas possam se vestir de roupas novas, de calçados novos, de uma nova aliança, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que haja, Senhor, um rompimento com tudo aquilo que tem, Senhor Jesus, separado vidas do propósito. Que hoje, ó Deus, seja, Senhor, restabelecido tudo aquilo que foi perdido e que o Senhor Jesus possa estar trazendo renovo a essas pessoas, Pai. Pai, no nome de Jesus, que a saudade da casa do Pai, que a saudade da companhia do Pai possa queimar, Senhor, no coração dessa pessoa. Deus abençoe a sua vida. Deus é contigo. Deus o espera de braços abertos. Há uma casa e há um Pai que espera por você, para que você dê continuidade àquilo que Ele tem sonhado e projetado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o futuro. Deus é contigo.